Oi, antes de qualquer coisa, como é que você tá? Você tá bem? Espero que sim. Eu estou maravilhosamente bem. Hoje o dia tá lindo. Tá ventando um pouquinho, mas tá lindo, um solzão meio fresquinho, tão gostoso. Se você tá me vendo, você vai ver que tem um solzinho aqui na minha cara. Mas vamos lá, vamos tomar um cafezinho comigo hoje? Então vamos. Hein? Hoje eu queria falar sobre uma situação no geral que aconteceu recentemente comigo, que me levou a várias reflexões com relação à presença, intenção, tempo de tela, enfim, conexões e tudo mais. Então vamos ter um devaneio aí sobre todas essas coisas. O que acontece? Há um tempo atrás eu estava assistindo um podcast que eu gosto muito também, e a Major falava sobre essa questão de intenção e tal. Na verdade, no episódio que eu tava vendo, era mais sobre a questão de ser grata, né, por todas as coisas que ela tinha, né, basicamente o que ela tava falando era sobre isso. Só que eu achei que isso poderia refletir muito no que eu queria falar, mas voltado para o outro lado, nessa questão, né, de telas e, enfim, presença, pessoas, viver momentos ali com as pessoas e tudo mais. Mas é isso. Mas primeiramente, caso você tenha caído aqui de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Giovana e no primeiro episódio eu falo um pouquinho a respeito desse podcast, por que ele existe, quem eu sou, enfim. Então, se você tiver curiosidade, vai lá assistir. Mas vamos lá, vamos destrinchar sobre isso. O que aconteceu? Algumas semanas atrás, eu encontrei um casal de amigas que a gente conheceu aqui em Londres. E aqui, infelizmente, é muito difícil de fazer amizade aqui em Londres. Não é que é difícil de fazer amizade, é igual o Heitor fala, né? Se ele me colocar numa sala fechada com ovo, eu faço amizade com o ovo, normal. Mas é difícil criar raízes assim aqui, né? Porque primeiro que todo mundo tá correndo, tá todo mundo querendo fazer dinheiro, a vida que é essa. E segundo que se o seu propósito é voltar pro Brasil, igual o nosso você não consegue criar raízes aqui, né? Porque você faz uma amizade, aí. Inclusive, isso é papo para outro episódio, que eu realmente quero falar muito sobre as coisas de Londres, né? Mas enfim, hoje não vem ao caso. Mas é muito difícil criar raízes. E as meninas, a gente se conheceu numa casa que a gente morou, né? A gente se mudou pra uma casa, passou um pouquinho, elas se mudaram também. Elas eram vizinhas de quarto, minha e do Heitor. E fizemos uma amizadezinha ali que eu realmente não imaginava que fosse perdurar, né? Visto que tá todo mundo correndo, que eu acabei de falar. Então, assim, era uma amizade ali da casa, mas enquanto a gente morava juntas, a gente nunca fez nada juntas fora da casa. E aí, beleza. Aí depois elas mudaram, passou um pouquinho, a gente mudou também, e elas já tinham entrado em contato comigo uma outra vez pra gente encontrar e tudo, e foi, nossa, cara, que delícia, assim, que dia bom. E aí, há uns 3 finais de semana atrás, se eu não tô enganada, elas me chamaram de novo, né? Falou, não, vamos encontrar e tal. Eu falei, não, vamos. E aí a gente combinou de tomar um café aqui perto de casa, tem um shopping muito bom. E aí a gente combinou de tomar um café às 9h30, lá no shopping. Nós ficamos das 9h30 da manhã até às 6h30 da tarde no shopping, conversando, vivendo, estando ali presente uma com a outra. E, cara, que dia gostoso, sabe? Assim, que dia delícia. Sem telefone, eu mal peguei no telefone. A minha psicóloga fala que eu sou a personificação de momento de qualidade, né? De presença e tal. E realmente, quando eu tô com pessoas, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa com pessoas, eu estou ali de corpo e alma e não fico no telefone, não pego no telefone, eu tô ali, vivendo. Às vezes eu tenho até que lembrar de pegar no telefone pra dar notícia pra alguém que eu tô viva, né? Porque senão, tanto que nesse dia foram 9 horas que a gente ficou no shopping conversando, vivendo, elas contando da vida delas, eu contando da nossa vida, minha e do Heitor. E foi assim, nossa, que delícia de dia, que delícia, a gente mal pegou no telefone, viveu ali aquele momento, né? E por que eu refleti muito sobre isso com relação a essa questão de presença e telas e tudo mais? A sensação que eu tenho é que hoje em dia tá todo mundo se perdendo
nesse quesito, assim, de telefone, as pessoas meio que desaprenderam a ter uma vida social real, sabe? E isso, pra mim, né, a minha pessoa, eu vejo dessa forma. Eu acho muito dolorido, assim, tipo, você tá num lugar com pessoas e não estar em lugar nenhum. E não estar com pessoas. Tá cheio de gente, igual nesse episódio, inclusive, que eu vi, né, da Maju, ela até falava sobre, às vezes, se sentir sozinha, mesmo não estando sozinha. E é meio que mais ou menos isso, né? Por isso que eu refleti muito sobre esse outro lado do que ela falou, porque eu acho que é muito sobre isso. Às vezes, tipo, você tá rodeada de pessoas, mas tá todo mundo no seu mundo ali, na sua cápsula de internet, de digital e tudo mais, que se perde, assim, sabe? Se você tá vendo o vídeo, tem uma música que ela tá me incomodando, ela tá voando aqui em volta e ela tá me incomodando, e agora ela teve a audácia de pousar em mim. E ela não sai de perto de mim. Que raiva. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, parece que as pessoas desaprenderam, assim, a quantidade de gente que eu vejo, tipo, eu tô me sentindo sozinha, e tal, que tá rodeada de gente, mas é óbvio que vai se sentir sozinha, porque ela tá rodeada de pessoas que estão dentro do seu próprio mundo, do meio digital, e não largam o telefone. Quantas e quantas vezes eu vejo, tipo, gente sentada para comer, sabe, num restaurante, um casal num restaurante, e os dois no telefone, assim, tipo, é bizarro o quanto isso acontece, o quanto é comum e o quanto tem ficado cada dia mais normal, sabe? Sei lá, eu acho muito esquisito. Inclusive, eu até anotei algumas coisas aqui no Kindle, né, para que eu não pudesse me perder, porque eu queria realmente, assim, destrinchar muito sobre isso. Então, a sensação que eu tenho é essa, sabe? É que as pessoas têm se perdido muito nesse quesito aí de convivência, né? Convivência social real, com pessoas reais, no mundo real, assim. A sensação que eu tenho é essa. E é muito triste isso, assim. Eu acho, do meu ponto de vista, né? Eu acho realmente muito triste. E aí leva, né, a essa outra coisa de viver com intenção, de viver com... Peguei até o Kindle aqui pra ver se tinha passado alguma coisa, porque eu não gosto de roteiro, né? Não é que eu não gosto de roteiro, mas eu sou muito natural. E aí ter que seguir algo é uma coisa que me incomoda um pouco. Tava até falando isso na terapia ontem. Mas enfim. E aí, né, voltando aqui sobre viver com intenção e presença, né, no aqui e no agora, eu acho que... cara, a gente precisa muito reaprender, sabe? Reaprender a viver intencionalmente, a estar presente na vida real, no momento. Eu tenho saído de um... Saído não, porque se Deus quiser eu não vou sair disso, vou manter nesse lugar. Mas há um tempo atrás eu decidi que eu ia ficar um pouco off, assim, das redes sociais. E tenho conseguido, tô muito, muito feliz com isso. Nossa, parece que eu me libertei, assim. É uma coisa que... Nossa, parece pirâmide Rinodê, sabe? Quando um começa a vender e quer enfiar na cabeça de todo mundo que é incrível. Tipo isso. Eu realmente... Nossa, cara, outra pessoa. Sabe assim? Outra pessoa. Depois que eu saí dessa prisão, digamos assim, né? Que a internet trazia... e eu falo a internet não no geral, tá? Eu sei que tem muita coisa boa na internet, tem muito conteúdo bom, tem muita gente que tá ali pra ajudar, tem. Mas a grande maioria das coisas que se vê nas redes sociais, eu falo mais pelo Instagram do que TikTok, porque primeiro que eu não posso falar sobre o TikTok porque eu não sou a pessoa mais fiel ali, nunca fui. Mas sempre que eu entro, porque eu uso mais o TikTok como uma ferramenta de busca, né? O TikTok é o meu Google. Então, todas as vezes que eu entrei no TikTok, eu não senti que é aquela mesma carga que o Instagram traz, sabe? E aí, inclusive, podemos entrar em abrir uma outra caixinha, né? Como se diz a minha psicóloga, a gente fala muito sobre isso. Vamos abrir uma outra caixinha. Nesse quesito de Instagram, a gente pode até abrir essa outra caixinha de como é difícil as pessoas se manterem
intertidas com coisas boas, sabe? Tipo assim, todo mundo quer ver fofoca, todo mundo quer saber do acidente que aconteceu com não sei quem, as pessoas querem saber da discórdia, coisas boas não trazem diversão para as pessoas, tipo, pelo que eu vejo, tá? Posso estar falando potoca, mas essa é a visão que eu tenho do meu Instagram e das pessoas ao meu redor. Parece que quando se entra no Instagram é mais para ver as coisas ruins que acontecem do que uma coisa boa que alguém fez. Com exceção de quando é alguma coisa muito, muito, muito boa e aí viraliza em massa, né? Então, tipo assim, num geral, as pessoas querem, o entretenimento que as pessoas buscam é sempre pro ruim. Vai assistir um Big Brother, galera quer treta, quer ver discussão, quer ver gritaria, entra no Instagram, quer ver fofoca da vida dos outros, quer ver, sabe, porque fulano traiu ciclano e o outro trocou a mulher, sabe? Então, isso é muito triste, tipo assim, além da gente se perder muito em redes sociais, ainda se perde pro lado ruim. Nem é uma questão positiva, assim, tipo, não traz benefício em momento algum. É a sensação que eu tenho, né? É sempre pro ruim. É sempre voltada pro lado ruim, é sempre voltado pro que, sei lá, não sei, eu acho que entretenimento é muito mais do que isso, sabe? Mas, enfim, aí também já é uma outra janela, uma outra reflexão. Mas a sensação que eu tenho é essa, tipo, eu acho que a gente consegue até evoluir também como pessoa, assim, quando a gente busca coisas boas, a gente evolui pro lado bom de todas as coisas, sabe? Parece que quanto mais você busca as coisas ruins, mais as coisas ruins vão acontecer. A sensação que eu tenho, pelo menos, é que com quem eu tô falando aqui, aí já é fonte voz da minha cabeça. Posso estar falando uma, nossa, potoca absurda. Mas a sensação que eu tenho é que quem tá aqui no Spotify, no YouTube, enfim, já são pessoas que não são tão ligadas a esse lado ruim, entre aspas, da rede social, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Mas, como eu disse, fonte voz da minha cabeça, levando em consideração a quem eu sou, né? Porque, por exemplo, eu já não sou a pessoa mais do Instagram, e antes, quando eu não era a pessoa que buscava coisas fofocas e tal. Nunca fui, não sigo nenhum perfil de fofoca, não gosto, acho que nada a ver. Então, sempre as coisas que eu acompanhava no Instagram eram de pessoas que eu realmente gostava. Eu brinco com o Heitor, né? Que direto, às vezes, tipo assim, ele não gosta de uma pessoa e aconteceu uma fofoca da vida daquela pessoa e ele quer saber o que aconteceu. E aí eu já vi várias vezes ele vendo vídeo, tipo, do TikTok daquela pessoa. E aí eu brinco com ele, eu falo, nossa, mas que é isso? Você nem gosta da pessoa e tá dando engajamento pra ela, né? Mas, enfim, eu nunca fui essa pessoa, então não posso falar. Mas aí a sensação que eu tenho é essa, porque como eu sempre gostei de podcast, sempre também não, mas desde que eu comecei a ouvir e tudo mais, eu já percebia isso. Parece que as pessoas que eu conheço que gostam de podcast também são pessoas que não estão ligadas a esse lado ruim da internet, sabe? Mas enfim, mas isso é uma coisa que eu sempre refleti muito sobre isso, porque de fato, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa da presença, da intenção, de estar ali presente de corpo e alma por inteiro, e isso é uma coisa que às vezes me incomoda, sabe? Tipo assim, estar com alguém e não me sentir com alguém, por ter sido roubada essa pessoa pela rede social e internet e mundo digital, enfim, é triste, eu acho triste, assim, tipo, às vezes eu fico pensando, né, tipo, aonde que a gente vai chegar, assim, pensa daqui a tantos anos, tipo, pensa meu filho, cara, pensar no meu filho me dói um pouco, sabe, tipo, eu fui a criança que cresci na roça, descalço e sabe, brincando, e, nossa, cara, fui muito feliz, nossa. E o meu sonho é poder criar um filho dessa mesma forma, e brincando e correndo e comendo terra, aquelas, sabe assim? Realmente, seria uma. Nossa, pô! Ia me fazer muito feliz, mas eu sei que, querendo ou não, o mundo não está mais preparado para isso. Isso é muito triste, porque as pessoas se perderam. E é triste. Igual, eu acompanho a Clara Maia, não sei se vocês, quem tá ouvindo aí acompanha, gosta dela, enfim.
Mas ela sempre foi essa pessoa também, né? Da terra, de natureza e tudo mais. E ela cria os filhos dela, sim. Tem condições financeiras, obviamente, para conseguir bancar isso aí. Mas aí eu fico vendo tanto de mãe criticando, tipo assim, quando às vezes, né, posta alguma coisa, os meninos brincando, e pá, teve um dia que a caminhonete suja, assim, toda suja, e aí o menino pegou alguma coisa e foi passando na boca, e ela tava filmando e foi calmamente, tipo, não foi uma coisa, ai meu Deus, menino, terra, nossa. E aquele tanto de crítica, ai, porque o menino vai pegar uma doença, sabe? Gente, na minha época a gente comia terra, e tá todo mundo vivo até hoje, bem, feliz, comia, sabe? Tipo assim, eu acho que além do mundo, né, ter mudado muito, evoluído muito, e consequentemente é difícil manter uma criação dessa hoje em dia, né? Eu falo na questão de segurança mesmo, né? Porque no quesito natureza, se você tem uma natureza próxima, ótimo. Mas no quesito de segurança, eu sei que realmente é muito difícil, né? A gente ter essa mesma a mesma forma de lidar igual era antigamente. Mas além, né, do mundo, entre aspas, ter se perdido nesse ponto, a humanidade também se perdeu. Tipo assim, essa mesma mãe que criticou é a mesma mãe que comia terra, sabe? E tá viva e bem, feliz. Então, e também não tô falando da sua forma de educar ou da sua forma de agir. O que eu digo é a crítica. Eu não estamos falando de um lado de eu não concordo. Tudo bem, eu posso comer terra, mas hoje eu acho que não faz mais sentido criar um filho dessa forma. Tudo bem. Mas também não faz sentido você apontar o dedo pra uma mãe que acha que faz sentido. Não sou mãe, né? Não tô falando no ser mãe ou não. Eu tô falando na crítica. Voltando de novo para o assunto redes sociais e as pessoas se perderam. Igual, a partir do momento que está ali para o público, as pessoas, no geral, óbvio que não todas, claro, né? Porque muita gente normal no mundo. Mas muita gente acha que pelo fato de estar público, você tem o direito de criticar. Cara, não, você não tem. Não tem. Não é porque tá ali que você tem o direito, você não paga conta de ninguém. Eu tô falando você, literalmente você, né? No geral. Então, sei lá, parece que realmente eu vejo que as pessoas se perderam muito. E o mundo tecnológico, não o mundo tecnológico no geral, mas redes sociais, internet, abertura de vida ali, fez com que as pessoas se perdessem. E acham que estão no direito de apontar o dedo, de criticar uma coisa que não é problema da pessoa, sabe? Aí, ó, já abri uma outra caixinha. Viajei, devaneios aqui. Já abri uma outra caixinha de críticas de internet. Mas, enfim, para resumir tudo, concluir tudo, eu acho isso. As pessoas têm se perdido um pouco nesse quesito intenção e presença. Acho que essa é a palavra, intenção e presença. E hoje em dia, muitas pessoas, sensação que eu tenho, muitas pessoas se sentem sozinhas, mesmo acompanhada de muitas pessoas, pelo simples fato de que as pessoas que estão ao seu redor ali não estão ali. Estão no mundo da lua, assim. E isso é muito triste. E nossa, cara, uma coisa que eu peço pra Deus é que a gente evolua de novo pro que era antes. Faz sentido? Enfim, é isso. Loucura da minha cabeça. Loucura total. Mas é isso, galera. É isso. Eu espero que tenha feito muito sentido aí, porque eu viajei na maionese hoje aqui. Então eu espero real que tenha feito sentido. Eu espero que tenha chegado aí em um bom lugar. E queria te pedir pra, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, queria te pedir pra curtir aqui o podcast, tanto aqui quanto no YouTube. A gente tá no YouTube agora. Que se você puder também dar 5 estrelinhas, compartilhar com seus amigos, mandar pra alguém que você acha que faz sentido ouvir isso também. E se você puder deixar um comentário só pra eu ver que tá fazendo sentido, que tá chegando em um bom lugar, que, enfim, me falar aí como que chegou até aí, como que você entendeu isso, qual que é seu ponto de vista, enfim, ó a música voltando. Eu vou ficar muito feliz em ler. Se você puder também compartilhar lá no Instagram, me marcar, vou deixar meu arroba aqui. E é isso, eu espero que você tenha um excelente restinho de semana. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Beijo.